Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje falaremos sobre um dos personagens mais conhecidos do Dragon Ball AFI, o Zaiko. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O personagem Zaiko fez a sua primeira aparição no fan manga do Toby, que criou seu próprio mangá do Dragon Ball AFI. O Zaiko, que veio junto com a sua mãe na Terra para derrotar o Goku, e adivinhem, para poder dominar o universo. Que original! A mãe do Zaiko é a Kaioshin, Lila, aquela que foi derrotada pelo Majin Buu. O Zaiko basicamente é um clone do Goku, então a Kaioshin pegou uma amostra do sangue do Goku, durante a sua viagem pelo espaço, antes dele voltar para a Terra. Então o Zaiko é basicamente 50% Kaioshin e 50% Saiyajin. No manga do Toyotaro, o Zaiko mostrou ser capaz de lutar contra o Vegeta e Gohan transformados em Super Saiyajin 4, e derrotou Trunks e Goten com muita facilidade. Infelizmente, o Toby não terminou seu mangá, e deixou ele incompleto. O seu último capítulo foi o capítulo 4. Nessa época o Toby foi contratado pela Toei para desenhar o manga do Dragon Ball. Apesar disso, o personagem Zaiko ficou bem conhecido na comunidade do Dragon Ball. E mesmo com o cancelamento do manga, os fãs criaram várias histórias alternativas da batalha entre Goku e o Zaiko, e ele fez aparições em jogos, e o Zaiko ganhou até mesmo em bonecos não oficiais. E ao longo dos anos, com o avanço da tecnologia, os fãs fizeram animações do Dragon Ball AFI, com as batalhas e transformações envolvendo esse personagem. E pelo YouTube podemos encontrar a .m.v.s dessa batalha com aquelas músicas de rock dos anos 2000. Entre essas histórias, em algumas versões, quando Goku e Vegeta vão ao outro mundo, para pedir ajuda do Zaiko, já que ele treinou e desenvolveu poderes incríveis, inclusive alcançando Super Saiyajin 5, e o Goku e Vegeta após derrotar o híbrido de Kaioshin, conseguem o denominado Super Saiyajin 9, para ajudar na sua luta contra o Cell Z. O Zaiko tem uma espécie de redenção e vira do bem, e ajuda o Goku e os Guerreiros Z na sua batalha contra o Cell Z. O Zaiko também apareceu no modo Dragon Ball Budokai AFI, criado pelo italiano PGV, e nos vários modos do Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. E pela internet tem aquela imagem do Goku Super Saiyajin 9, que os fãs dizem que o Toby usou essa imagem para criar o Zaiko. Então, após o fim da transmissão do Dragon Ball GT na televisão em 1997, as várias ilustrações e desenhos feitos pelos fãs, que surgiram vários rumores e fake news sobre a nova série do Dragon Ball, aparecendo em revistas. E inclusive a sua influência ainda pode ser notada no próprio mangá e anime do Dragon Ball Super, com a introdução do Goku Black e do Zamasu, que são a contraparte canônica desses personagens. O Black e Goku seriam Zaiko, e os Zamasu seriam uma Lila. As transformações do Ultra Instinto e do Mo Bestial também mostram semelhanças curiosas com a aparência do Zaiko, principalmente o modo Bestial, que possui os cabelos brancos e espetados, e os olhos vermelhos. Então, apesar de não ser oficial e ser basicamente um Goku do mal, esse personagem teve uma influência e legado maior do que se imagina. E você? O que acha? Deixe a sua opinião nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu! O personagem Evil Goku fez a sua primeira aparição em fanarts e histórias criadas pelos fãs do Dragon Ball. O Evil Goku, que após se separar veio à Terra para derrotar o Goku, só que não se sabe se ele iria destruir a Terra e tentar dominar o universo. O Evil Goku veio da energia negativa das esferas do dragão, a mesma que gerou os dragões malignos. O Evil Goku basicamente é um clone do Goku. Após Goku se fundir com as esferas do dragão, a energia negativa do Super Saiyajin 5 começou a afetar as esferas. Então o Evil Goku é basicamente um ser de energia negativa com a mesma aparência de Goku nas histórias dos fãs. O Evil Goku mostrou ser capaz de lutar contra o Vegeta e Gohan transformados em Super Saiyajin 4.
e derrotou os outros guerreiros com muita facilidade. Apesar de ter várias versões diferentes criadas pelos fãs, o Goku zumbi do Dragon Ball Heroes se mostrou insemelhante e talvez a Bandai tenha se inspirado no Evil Goku. Apesar disso, o personagem Evil Goku ficou bem conhecido na comunidade do Dragon Ball. E mesmo sendo um personagem criado por fãs e não oficial, os fãs criaram várias histórias alternativas da batalha entre Goku e o Evil Goku, e ele fez aparições em jogos, e o Evil Goku ganhou até mesmo em bonecos não oficiais. E ao longo dos anos, com o avanço da tecnologia, os fãs fizeram animações do Dragon Ball AFI, com as batalhas e transformações envolvendo esse personagem. E pelo YouTube podemos encontrar a .m.v.s dessa batalha com aquelas músicas de rock dos anos 2000. Entre essas histórias, em algumas versões, quando Goku está treinando em um planeta distante, já que ele treinou e desenvolveu poderes incríveis, inclusive alcançando Super Saiyajin 5, e o Goku decidiu de dividir em dois para não representar um risco à Terra. O Evil Goku em algumas versões tem a personalidade do Kakaroto, ou seja o Goku que não bateu a cabeça. Inclusive quando Goku e Vegeta vão aos infernos encontrar Zaiko, eles encontram o Evil Goku por lá, que conseguiu o Super Saiyajin 7 usando a energia do inferno. O Evil Goku também apareceu no modo Dragon Ball Budokai AF criado pelo italiano PGV. E nos vários modos do Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. No modo Dragon Ball Budokai AF tem aquela luta contra o Evil Goku e ele tem aquele andar corcunda, que os fãs dizem que a Bandai usou essa imagem para criar o Goku zumbi. Então, após o fim da transmissão do Dragon Ball GT na televisão em 1997, as várias ilustrações e desenhos feitos pelos fãs, que surgiram vários rumores e fake news sobre a nova série do Dragon Ball, aparecendo em revistas. E inclusive a sua influência ainda pode ser notada no próprio mangá e anime do Dragon Ball Super, com a introdução do Goku Black, que é a contraparte canônica desse personagem. O Black Goku seria um Evil Goku. As transformações do Super Saiyajin Rosé e do Super Saiyajin 4 também mostram semelhanças curiosas com a aparência do Evil Goku, principalmente a forma Super Saiyajin, que possui os cabelos rosas e espetados, e os olhos cinzas. Então, apesar de não ser oficial e ser basicamente um Goku do mal, esse personagem teve uma influência e legado maior do que se imagina. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O personagem Angel Zeta fez a sua primeira aparição em fanarts e histórias criadas pelos fãs do Dragon Ball. O Angel Zeta, que veio de outra dimensão após ser liberado o selo que o mantinha preso, e poder se vingar dos Kaioshins, ele veio de outra dimensão ou plano existencial. O Angel Zeta basicamente é um Kaioshin, que além disso também tem poderes divinos e malignos. Então o Angel Zeta é basicamente mais um dos Kaioshins que apareceram em Dragon Ball, só que mais poderoso. Nas histórias dos fãs, o Angel Zeta mostrou ser capaz de lutar contra o Vegeta e Goku transformados em Super Saiyajin 5, e derrotou os outros guerreiros com facilidade. Apesar de ter várias versões diferentes criadas pelos fãs, os demônios e Makaioshins do Dragon Ball Heroes se mostrou insemelhante e talvez a Bandai tenha se inspirado nesses conceitos do AFI. Apesar disso, o personagem Angel Zeta ficou bem conhecido na comunidade latina de Dragon Ball. E mesmo sendo um personagem criado por fãs e não oficial, os fãs criaram várias histórias alternativas da batalha entre Goku e o Angel Zeta, e ele fez aparições em jogos, e o Angel Zeta talvez tenha ou terá em bonecos não oficiais. E ao longo dos anos, com o avanço da tecnologia, os fãs fizeram animações do Dragon Ball AFI, com as batalhas e transformações envolvendo esse personagem. E pelo YouTube podemos encontrar a .m.v.s dessa batalha com aquelas músicas de rock dos anos 2000. Entre essas histórias, em algumas versões, quando Goku e Vegeta vão aos infernos pedir ajuda de Zaiko, já que ele treinou e desenvolveu poderes incríveis, inclusive alcançando Super Saiyajin 5, o Angel Zeta após ser derrotado por Goku, e foi ao inferno, ele se tornou um dos prisioneiros dos 5 infernos. O Angel Zeta por enquanto não apareceu no modo Dragon Ball Z Budokai 3, mas quem sabe futuramente.
E nós vários modos do Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. E pela internet tem aquela imagem do Karate que os fãs dizem que foi usada essa imagem para representar o Angel Zeta, já que ele não tinha desenho nessa época. Então, após o fim da transmissão do Dragon Ball GT na televisão em 1997, as várias ilustrações e desenhos feitos pelos fãs, que surgiram vários rumores e fake news sobre a nova série do Dragon Ball, aparecendo em revistas. E inclusive a sua influência ainda pode ser notada no próprio mangá e anime do Dragon Ball Super Heróis, com a introdução do Goku Black e Zamasu, que são as contrapartes canônicas desses personagens. O Zamasu seria um tipo de Angel Zeta. E quanto às transformações, essa versão do Angel Zeta, até o momento não tem nenhuma transformação. No entanto, essas mudanças podem ser consideradas liberação de poder. Então, apesar de não ser oficial e ser basicamente um Kaioshin, esse personagem teve uma influência e legado menor do que o Zaico e o Goku. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O personagem Zeel fez a sua primeira aparição no Dragon Ball Z Budokai AFI na história criada pelo Prince Gas Vegeta. O Zeel, que após ter o seu desenvolvimento concluído veio à Terra para derrotar e acabar com os últimos Saiyajins. O Zeel é um ser biorrobótico que teve a consciência do rei dos Tsufurudins transferida para esse corpo. O Zeel basicamente é um clone do Baby. Após o Goku ir embora com Shenlong e 700 anos se passaram e Zeel iria começar os seus planos para se vingar dos Saiyajins. Então o Zeel é basicamente um ser biorrobótico com a mesma aparência dos robôs criados pelo Dr. Mil nas histórias dos fãs. O Zeel mostrou ser capaz de lutar contra o Goku, Vegeta e Gohan transformados em Super Saiyajin 4, e derrotou os outros guerreiros com muita facilidade para o contexto do AFI. Que tanto o PGV, o Toei e o Young utilizaram conceitos que já existiam no Dragon Ball original para criar e desenvolver as suas sagas e vilões, como a Lila e o Zaiko que tem os conceitos de Kaioshin e Saiyajin, o Aize que tem o conceito de ser um Isejin da mesma raça que o próprio Freeza, um dos vilões favoritos pelos fãs da franquia, e o Zeel que tem o conceito de um Tsufurudin que quer se vingar que é similar ao Baby. E ao longo dos anos, com o avanço da tecnologia, os fãs fizeram animações do Dragon Ball AFI, com as batalhas e transformações envolvendo esse personagem. E pelo YouTube podemos encontrar a .m.v.s dessa batalha com aquelas músicas de rock dos anos 2000. Entre essas histórias, em algumas versões, quando Goku Jr. está treinando com o Vegeta Jr., que eles são os descendentes de Goku e Vegeta respectivamente, já que ele treinou e desenvolveu poderes incríveis, inclusive alcançando Super Saiyajin 3, e o Goku ainda estava no outro mundo. O Zeel em algumas versões tem a personalidade do similar à do Freeza, ou seja um vilão bem sádico e cruel. Inclusive Zeel vai ao inferno absorver os poderes dos Saiyajins e guerreiros do inferno para ficar mais forte. O Zeel também apareceu no modo Dragon Ball Budokai AF criado pelo italiano PGV. E nós vários modos do Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. E no modo Dragon Ball Budokai AF tem aquelas lutas contra o Zeel. Então, após o fim da transmissão do Dragon Ball GT na televisão em 1997, as várias ilustrações e desenhos feitos pelos fãs, que surgiram vários rumores e fake news sobre a nova série do Dragon Ball, aparecendo em revistas. E quanto à sua influência no mangá e anime do Dragon Ball Super, o Dragon Ball Super ainda não fez nenhuma referência aos Tsufurudin D, mas apesar disso a saga Granola tem algumas semelhanças interessantes. As transformações do Broly, Garlic Jr. e do Baby Vegeta Ozaru, também mostram semelhanças curiosas com a aparência do Zeel, principalmente a forma Full Power, que possui uma musculatura e altura maior, lembrando o Broly, Garlic Jr. Então, apesar de não ser oficial e ser basicamente um Baby,
Esse personagem teve uma influência e legado maior do que se imagina. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O personagem Carrot fez a sua primeira aparição em fanarts e histórias criadas pelos fãs do Dragon Ball. O Carrot, que veio junto com seus servos para a Terra para derrotar o Goku, e adivinhem, para poder dominar o universo. Ele veio de outra dimensão ou plano existencial. O Carrot basicamente é um demônio, que além disso também tem poderes divinos. Então Carrot é basicamente mais um dos demônios que apareceram em Dragon Ball, só que mais poderoso nas histórias dos fãs. O Carrot mostrou ser capaz de lutar contra o Vegeta e Gohan transformados em Super Saiyajin 4, e derrotou os outros guerreiros com facilidade. Apesar de ter várias versões diferentes criadas pelos fãs, os demônios e Makaiozinhos do Dragon Ball Heroes se mostrou insemelhante e talvez a Bandai tenha se inspirado nesses conceitos do AF. Apesar disso, o personagem Carrot ficou bem conhecido na comunidade latina de Dragon Ball. E mesmo sendo um personagem criado por fãs e não oficial, os fãs criaram várias histórias alternativas da batalha entre Goku e o Carrot, e ele fez aparições em jogos, e o Carrot talvez tenha ou terá em bonecos não oficiais. E ao longo dos anos, com o avanço da tecnologia, os fãs fizeram animações do Dragon Ball AV, com as batalhas e transformações envolvendo esse personagem. E pelo YouTube podemos encontrar a .m.v.s dessa batalha com aquelas músicas de rock dos anos 2000. Entre essas histórias, em algumas versões, quando Goku e Vegeta vão aos infernos pedir ajuda a Tizaico, já que ele treinou e desenvolveu poderes incríveis, inclusive alcançando Super Saiyajin 5, o Carrot após ser derrotado por Goku, e foi ao inferno, ele se tornou um dos guardiões dos 5 infernos. O Carrot por enquanto não apareceu no modo Dragon Ball Z Budokai 3, mas quem sabe futuramente. E nos vários modos do Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. E pela internet tem aquela imagem do Zell que os fãs dizem que foi usada essa imagem para representar o Carrot, já que ele não tinha desenho nessa época. Então, após o fim da transmissão do Dragon Ball GT na televisão em 1997, as várias ilustrações e desenhos feitos pelos fãs, que surgiram vários rumores e fake news sobre a nova série do Dragon Ball, aparecendo em revistas. E inclusive a sua influência ainda pode ser notada no próprio mangá e anime do Dragon Ball Super Heróis, com a introdução dos Makaiozinhos e do Demigra e Meshikabura, que são a contraparte canônica desses personagens. O Demigra seria um Carrot, e o Meshikabura também. E quanto às transformações, essa versão do Carrot verde até o momento não tem nenhuma transformação, mas as outras versões do Carrot têm as suas próprias transformações. Então, apesar de não ser oficial e ser basicamente um demônio, esse personagem teve uma influência e legado menor do que o Zaico e o Goku. O personagem Aize fez a sua primeira aparição no fã mangá do Young Jiji, que criou seu próprio mangá do Dragon Ball AFI. O Aize, que veio junto com seus servos para a Terra para derrotar os Saiyajins, e adivinhem, para poder dominar o universo. O pai do Aize é o próprio Freeza, que foi derrotado por Goku. O Aize basicamente é uma versão do Freeza, então ele hibernou por 80 anos. Então o Aize é basicamente da mesma raça do Freeza, conhecidos não oficialmente como os Saiyajins no manga do Young Jiji. O Aize mostrou ser capaz de lutar contra o Vegeta e Gohan transformados em Super Saiyajin 3 e 4 respectivamente, e derrotou outros guerreiros com facilidade, e o Aize enfrentou os guerreiros Z, e despertou a ira de Gohan. Nessa época Toei foi contratado pela Toei para desenhar o manga do Dragon Ball Heroes. Apesar disso, o Young Jiji criou seu manga em 2014 e ficou bem conhecido na comunidade do Dragon Ball. E a saga Aize foi uma das primeiras sagas do manga do Young Jiji, e ele fez aparições em jogos, e o Aize talvez tenha ou terá em bonecos não oficiais. E ao longo dos anos, com o avanço da tecnologia, os fãs fizeram animações do Dragon Ball AV, com as batalhas e transformações envolvendo esse personagem. E pelo YouTube podemos encontrar a .m.v.s dessa batalha com aquelas músicas de rock dos anos 2000.
Para o contexto do AF, que tanto Toibo e Youngji utilizaram conceitos que já existiam no Dragon Ball original para criar e desenvolver as suas sagas e vilões, como a Lily e o Zaiko, que tem os conceitos de Kaioshin e Saiyajin, e o Aize, que tem o conceito de ser um Isejin da mesma raça que o próprio Freeza. Um dos vilões favoritos pelos fãs da franquia, o Aize, também apareceu no modo Dragon Ball Budokai Afagada, criado pelo italiano PGV. E nós vários modos do Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. E pela internet tem aquela imagem comparando o Black Freeza com o Aize. Então, após o fim da transmissão do Dragon Ball GT na televisão em 1997, as várias ilustrações e desenhos feitos pelos fãs, que surgiram vários rumores e fake news sobre a nova série do Dragon Ball, aparecendo em revistas. E inclusive a sua influência ainda pode ser notada no próprio mangá e anime do Dragon Ball Super, com a introdução do Freeza Black, que são a contraparte canônica desse personagem. A transformação do Black e do Freeza também mostram semelhanças curiosas com a aparência do Aize, principalmente a pele escura e olhos vermelhos. Então, apesar de não ser oficial e ser basicamente um Freeza mais poderoso, esse personagem teve uma influência e legado maior do que se imagina. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O personagem Toketsu fez a sua primeira aparição em fanarts e histórias criadas pelos fãs do Dragon Ball. O Toketsu, que foi mandado para o mundo vazio há muito tempo atrás. Ele está de outra dimensão ou plano existencial. O Toketsu basicamente é um híbrido de Saiyajin e demônio, que além disso também tem poderes divinos. Então o Toketsu é basicamente mais um dos vilões híbridos que aparecerem em Dragon Ball, só que mais poderoso nas histórias dos fãs. O Toketsu mostrou ser capaz de lutar contra Irina e Goku usando a forma PAC, que é uma sigla poderes dos antigos Kaioshins, e derrotou os outros guerreiros com facilidade. Apesar de ter várias versões diferentes criadas pelos fãs, os demônios e Makaioshins do Dragon Ball Heroes, que os vilões usam a energia maligna, são um pouco semelhantes. Apesar disso, o personagem Toketsu ficou bem conhecido na comunidade latina de Dragon Ball. E mesmo sendo um personagem criado por fãs e não oficial, os fãs criaram várias histórias alternativas da batalha entre Goku e o Toketsu, e ele fez aparições em jogos, e o Toketsu talvez tenha ou terá em bonecos não oficiais. E ao longo dos anos, com o avanço da tecnologia, os fãs fizeram animações do Dragon Ball AFI, com as batalhas e transformações envolvendo esse personagem. E pelo YouTube podemos encontrar a .m.v.s dessa batalha com aquelas músicas de rock dos anos 2000. Entre essas histórias, em algumas versões, quando Goku e Vegeta vão aos infernos pedir ajuda a Zaiko, já que ele treinou e desenvolveu poderes incríveis, inclusive alcançando Super Saiyajin 5, o Toketsu, após ser derrotado por Goku, e provavelmente foi ao inferno, embora ela não tenha sido mostrado ou aparecido. O Toketsu por enquanto não apareceu no modo Dragon Ball Z Budokai 3, mas quem sabe futuramente. E nós vários modos do Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. E pela internet tem aquela imagem do Toketsu que os fãs dizem que era uma versão maligna do Vegeta. Então, após o fim da transmissão do Dragon Ball GT na televisão em 1997, as várias ilustrações e desenhos feitos pelos fãs, que surgiram vários rumores e fake news sobre a nova série do Dragon Ball, aparecendo em revistas. E inclusive a sua influência ainda pode ser notada no próprio mangá e anime do Dragon Ball Super Heroes, com a introdução dos personagens que usam a energia negativa, maligna dos Makaioshins, que são a contraparte canônica desses conceitos. O Toketsu seria um Majin Vegeta, ou até um Vegeta com aparência de demônio. E quanto às transformações, essa versão do Toketsu, até o momento não tem nenhuma transformação,
mas em algumas ilustrações ele aparece transformado em macaco gigante. Então, apesar de não ser oficial e ser basicamente um híbrido, esse personagem teve uma influência e legado menor do que o Zaiko e o Goku. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O personagem Cellbuzzer fez a sua primeira aparição em fanarts e histórias criadas pelos fãs do Dragon Ball. O Cellbuzzer, que veio do inferno para a Terra para derrotar o Goku e seus amigos. Ele veio do próprio inferno. O Cellbuzzer basicamente é um híbrido entre a raça do Freeza, Biorobo e Majin, que além disso também tem poderes extraordinários. Então o Cellbuzzer é basicamente mais um dos vilões que apareceram em Dragon Ball, só que um dos mais poderosos nas histórias dos fãs. O Cellbuzzer mostrou ser capaz de lutar contra o Vegeta e Goku transformados em Super Saiyajins 7 e 8, e derrotou os outros guerreiros com facilidade. Apesar de ter várias versões diferentes criadas pelos fãs, os demônios e Makaioshins do Dragon Ball Heroes se mostrou insemelhante e talvez a Bandai tenha se inspirado nesses conceitos do AFI. Apesar disso, o personagem Cellbuzzer ficou bem conhecido na comunidade latina de Dragon Ball. E mesmo sendo um personagem criado por fãs e não oficial, os fãs criaram várias histórias alternativas da batalha entre Goku e o Cellbuzzer, e ele fez aparições em jogos, e o Cellbuzzer talvez tenha ou terá, em bonecos não oficiais. E ao longo dos anos, com o avanço da tecnologia, os fãs fizeram animações do Dragon Ball AFI, com as batalhas e transformações envolvendo esse personagem. E pelo YouTube podemos encontrar a .m.v.s dessa batalha com aquelas músicas de rock dos anos 2000. Entre essas histórias, em algumas versões, quando Goku e Vegeta vão aos infernos pedir ajuda a Tizaico, já que ele treinou e desenvolveu poderes incríveis, inclusive alcançando Super Saiyajin 5, o Freezer capturou o Bi e vai até a dimensão Amazon. Então o Babidi fez um ritual para trazer o Kid Buu de volta. O Cellbuzzer por enquanto não apareceu no modo Dragon Ball Z Budokai 3, mas quem sabe futuramente. E nos vários modos do Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. E pela internet tem aquela imagem do Cellbuzzer que os fãs dizem que foi usada essa imagem para representar o Cellbuzzer, mas a fusão incluía outros personagens como o Cooler, o Janemba e o Baby. Então, após o fim da transmissão do Dragon Ball GT na televisão em 1997, as várias ilustrações e desenhos feitos pelos fãs, que surgiram vários rumores e fake news sobre a nova série do Dragon Ball, aparecendo em revistas. E inclusive a sua influência ainda pode ser notada no próprio mangá e anime do Dragon Ball Super Heroes, com a introdução dos Makaioshins e do Mira Meshikabura, que são a contraparte canônica desse personagem, já que o Meshikabura e o Mira se fundiram com outros vilões. E quanto às transformações, essa versão do Cellbuzzer tem 3 ou 4 transformações conhecidas. A primeira forma é mais similar ao Freeza, a segunda forma é mais similar ao Cell. A terceira forma é mais uma mescla do Cell com o Majin Buu. Então, apesar de não ser oficial e ser basicamente um demônio, esse personagem teve uma influência e legado maior do que se imagina. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O personagem Demiari fez a sua primeira aparição em fanarts e histórias criadas pelos fãs do Dragon Ball. O Demiari, que após ter uma luta contra o Goku e derrotar ele, aproveitou a distração dos Celestiais para escapar e ir para a dimensão neutra. Ele veio de outra dimensão ou plano existencial. O Demiari basicamente é um Saiyajin, que além disso também tem poderes divinos. Então o Demiari é basicamente mais um dos Saiyajins que apareceram em Dragon Ball, só que mais poderoso nas histórias dos fãs. O Demiari mostrou ser capaz de lutar contra o Vegeta e Gohan transformados em Super Saiyajin Mystic 3, e derrotou os outros guerreiros com facilidade. Apesar de ter várias versões diferentes criadas pelos fãs, o Mira o absorver à toa para ficar mais forte. No Dragon Ball Heroes se mostrou insemelhante e talvez a Bandai tenha se inspirado nesses conceitos do AFI. Apesar disso, o personagem Demiari ficou bem conhecido na comunidade latina de Dragon Ball. E mesmo sendo um personagem criado por fãs e não oficial, os fãs criaram várias histórias alternativas da batalha entre Goku e o Demiari, e ele fez aparições em jogos, e o Demiari talvez tenha ou terá, em bonecos não oficiais. E ao longo dos anos,
Com o avanço da tecnologia, os fãs fizeram animações do Dragon Ball AFI, com as batalhas e transformações envolvendo esse personagem. E pelo YouTube podemos encontrar a .m.v.s dessa batalha com aquelas músicas de rock dos anos 2000. Entre essas histórias, sobre as suas versões, a história mais conhecida é do DBNUZ. Então o que se sabe até o momento é que o Demiari desapareceu após ser derrotado por Goku, e não se sabe se ele está em outra dimensão ou local diferente. O Demiari por enquanto não apareceu no modo Dragon Ball Z Budokai 3, mas quem sabe futuramente. E nos vários modos do Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. E pela internet tem aquela imagem do Raikkonen, que os fãs dizem que foi usada essa imagem para representar o Demiari, já que ele não tinha desenho nessa época. Então, após o fim da transmissão do Dragon Ball GT na televisão em 1997, as várias ilustrações e desenhos feitos pelos fãs, que surgiram vários rumores e fake news sobre a nova série do Dragon Ball, aparecendo em revistas. E inclusive a sua influência ainda pode ser notada no próprio mangá e anime do Dragon Ball Super Heróis, com a introdução dos demônios e do Mira e Toa, que são a contraparte canônica desse personagem. O Mira seria um Demiari, e a Toa Prince Lang. E quanto às transformações, essa versão do Demiari tem a transformação do Super Saiyajin Celestial, mas as outras versões do Demiari têm as suas próprias transformações. Então, apesar de não ser oficial e ser basicamente um Saiyajin, esse personagem teve uma influência e legado menor do que o Zaiku e o Goku. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O personagem Tengu fez a sua primeira aparição em fanarts e histórias criadas pelos fãs do Dragon Ball. O Tengu, que estava em um dos infernos na sua função como guardião. Ele veio de outra dimensão ou plano existencial. No caso da primeira existência, o Tengu basicamente é um dos primeiros demônios, que além disso também tem poderes divinos. Então o Tengu é basicamente mais um dos progenitores dos demônios que aparecerem em Dragon Ball, só que mais poderoso nas histórias dos fãs. O Tengu mostrou ser capaz de lutar contra o Vegeta e Goku transformados em Mystic 4, e derrotou os outros guerreiros com facilidade. Apesar de ter várias versões diferentes criadas pelos fãs, os demônios e Makaioshins do Dragon Ball Heroes se mostrou insemelhante e talvez a Bandai tenha se inspirado nesses conceitos do AFI. Apesar disso, o personagem Tengu ficou bem conhecido na comunidade latina de Dragon Ball. E mesmo sendo um personagem criado por fãs e não oficial, os fãs criaram várias histórias alternativas da batalha entre Goku e o Tengu, e ele fez aparições em jogos, e o Tengu talvez tenha ou terá, em bonecos não oficiais. E ao longo dos anos, com o avanço da tecnologia, os fãs fizeram animações do Dragon Ball AFI, com as batalhas e transformações envolvendo esse personagem. E pelo YouTube podemos encontrar a .m.v.s dessa batalha com aquelas músicas de rock dos anos 2000. Entre essas histórias, em algumas versões, quando Goku e Vegeta vão aos infernos pedir ajuda a Zaiku, já que ele treinou e desenvolveu poderes incríveis, inclusive alcançando Super Saiyajin 5, o Tengu é um dos guardiões, nesse caso do Inferno 2, só que não é explicado porque ele não impediu Goku e Vegeta de soltarem o Zaiku. O Tengu por enquanto não apareceu no modo Dragon Ball Z Budokai 3, mas quem sabe futuramente. E nos vários modos do Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. E pela internet tem aquela imagem do Tengu, que inclusive se parece muito com aquele vilão do Byakugan, o Spectra. Então, após o fim da transmissão do Dragon Ball GT na televisão em 1997, as várias ilustrações e desenhos feitos pelos fãs, que surgiram vários rumores e fake news sobre a nova série do Dragon Ball, aparecendo em revistas. E inclusive a sua influência ainda pode ser notada no próprio mangá e anime do Dragon Ball Super Heróis, com a introdução dos Makaioshis e do Demigri Meshikabura,
que são a contraparte canônica desse personagem. O Demigre e o Mexicabura também seriam paralelos ou versões oficiais desse vilão, e quanto às transformações, essa versão do Tengu, até o momento não tem nenhuma transformação. Então, apesar de não ser oficial e ser basicamente um demônio, esse personagem teve uma influência e legado menor do que o Zaiku e o Goku. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O personagem Ômega fez a sua primeira aparição em fanarts e histórias criadas pelos fãs do Dragon Ball. O Ômega, que é um dos primeiros seres da segunda existência após o fechamento do Inferno 1. Ele veio de outra dimensão ou plano existencial. O Ômega basicamente é um ser de energia, nesse caso a energia Ômega, que além disso também tem poderes divinos. Então o Ômega é basicamente mais um dos seres que apareceram em Dragon Ball, só que mais poderoso nas histórias dos fãs. O Ômega mostrou ser capaz de lutar contra o Vegeta e Goku transformados em Mystic 4, e derrotou os outros guerreiros com facilidade. Apesar de ter várias versões diferentes criadas pelos fãs, o seu nome é similar à forma final do Shenron após absorver as esferas do dragão no Dragon Ball GT. Apesar disso, o personagem Ômega ficou bem conhecido na comunidade latina de Dragon Ball. E mesmo sendo um personagem criado por fãs e não oficial, os fãs criaram várias histórias alternativas da batalha entre Goku e o Ômega, e ele fez aparições em jogos, e o Ômega talvez tenha ou terá em bonecos não oficiais. E ao longo dos anos, com o avanço da tecnologia, os fãs fizeram animações do Dragon Ball AFI, com as batalhas e transformações envolvendo esse personagem. E pelo YouTube podemos encontrar a .m.v.s dessa batalha com aquelas músicas de rock dos anos 2000. Entre essas histórias, em algumas versões, quando Goku e Vegeta fazem o torneio multiversal, e o Zaiku era um dos participantes, já que ele treinou e desenvolveu poderes incríveis, inclusive alcançando a fase Ômega, o Ômega após se sacrificar, e foi ao Inferno 2 para abrir o portão para o Goku conseguir acessar. O Ômega por enquanto não apareceu no modo Dragon Ball Z Budokai 3, mas quem sabe futuramente. E nos vários modos do Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. E pela internet tem aquela imagem do Ômega que os fãs dizem que foi usada essa imagem para representar o Goku, só que essa imagem pode ser um personagem diferente ou o próprio Goku. Então, após o fim da transmissão do Dragon Ball GT na televisão em 1997, as várias ilustrações e desenhos feitos pelos fãs, que surgiram vários rumores e fake news sobre a nova série do Dragon Ball, aparecendo em revistas. E inclusive a sua influência ainda pode ser notada no próprio mangá e anime do Dragon Ball Super, com a introdução do Yamoshi, que é a contraparte canônica desse personagem. O Yamoshi seria um tipo de Ômega. E quanto às transformações, essa versão do Ômega, até o momento não tem nenhuma transformação, já que essa forma seria a sua forma base. Então, apesar de não ser oficial e ser basicamente um ser de energia, esse personagem teve uma influência e legado menor do que o Zaiku e o Goku. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O personagem Super Saiyajin 20.000 fez a sua primeira aparição em fanarts e histórias criadas pelos fãs do Dragon Ball. O Super Saiyajin 20.000, que após se encontrar com Goku, só que não se sabe os seus objetivos. O Super Saiyajin 20.000 conseguiu o seu poder após absorver o primordial de energia escura. O Super Saiyajin 20.000 basicamente é um dos Saiyajins mais antigos, que tem uma variedade de transformações. Então o Super Saiyajin 20.000, um ser de energia escura da mesma raça do Goku. Nas histórias dos fãs, o Super Saiyajin 20.000 mostrou ser capaz de lutar contra o Vegeta e Goku transformados em Super Saiyajin Mystic 5, e derrotou os outros guerreiros com muita facilidade. Apesar de ter várias versões diferentes criadas pelos fãs, o Kanba do Dragon Ball Heroes se mostrou insemelhante e talvez a Bandai tenha se inspirado no Super Saiyajin 20.000. Apesar disso, o personagem Super Saiyajin 20.000 ficou bem conhecido na comunidade do Dragon Ball. E mesmo sendo um personagem criado por fãs e não oficial, os fãs criaram várias histórias alternativas
da batalha entre Goku e o 20.000, e ele fez aparições em jogos. E o Super Saiyajin 20.000 tem Ultra bonecos não oficiais. E ao longo dos anos, com o avanço da tecnologia, os fãs fizeram animações do Dragon Ball AV, com as batalhas e transformações envolvendo esse personagem. E pelo YouTube podemos encontrar a .m.v.s dessa batalha com aquelas músicas de rock dos anos 2000. Entre essas histórias, em algumas versões, quando Goku entrou no Inferno 1, após o Ômega se sacrificar, e ele encontrou o Super Saiyajin Infinito e o Super Saiyajin 20.000, e mesmo com o Mystic Ciclo Goku teve bastante dificuldade na sua luta contra o Super Saiyajin 20.000. O Damu até o momento não apareceu no modo Dragon Ball Budokai AFI, mas quem sabe futuramente. E nos vários modos do Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. E pela internet tem aquela imagem de um Saiyajin com os cabelos roxos e pelos escuros, que alguns dos fãs dizem que é o Goku, já outros acham que é o outro personagem diferente. Então, após o fim da transmissão do Dragon Ball GT na televisão em 1997, as várias ilustrações e desenhos feitos pelos fãs, que surgiram vários rumores e fake news sobre a nova série do Dragon Ball, aparecendo em revistas. E inclusive a sua influência ainda pode ser notada no próprio mangá e anime do Dragon Ball Super, com a introdução do Kanbai e do Broly, que são Saiyajins lendários, com poderes bem elevados. As transformações do Super Saiyajin 4 e Super Saiyajin 7 também mostram semelhanças curiosas com a aparência do Super Saiyajin 20.000, principalmente a forma Super Saiyajin 5, que possui os cabelos brancos e longos, e os olhos vermelhos, só que o 20.000 não tem pupilas. Então, apesar de não ser oficial e ser basicamente um Super Saiyajin, esse personagem teve uma influência e legado maior do que se imagina. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O personagem Super Saiyajin Infinito fez a sua primeira aparição em fanarts e histórias criadas pelos fãs do Dragon Ball. O Super Saiyajin Infinito, que após se encontrar com Goku, só que não se sabe os seus objetivos. O Super Saiyajin Infinito conseguiu o seu poder após absorver o primordial de energia luminosa. O Super Saiyajin Infinito basicamente é um dos Saiyajins mais antigos, que tem uma variedade de transformações. Então o Super Saiyajin Infinito, um ser de energia luminosa da mesma raça do Goku. Nas histórias dos fãs, o Super Saiyajin Infinito mostrou ser capaz de lutar contra o Vegeta e Goku transformados em Super Mystic 5, e derrotou os outros guerreiros com muita facilidade apesar de ter várias versões diferentes criadas pelos fãs. O Yamoshi do Dragon Ball Super se mostrou insemelhante e talvez a Bandai tenha se inspirado no Super Saiyajin Infinito. Apesar disso, o personagem Super Saiyajin Infinito ficou bem conhecido na comunidade do Dragon Ball. E mesmo sendo um personagem criado por fãs e não oficial, os fãs criaram várias histórias alternativas da batalha entre Goku e o Infinito, e ele fez aparições em jogos. E o Super Saiyajin Infinito tem Ultra bonecos não oficiais. E ao longo dos anos, com o avanço da tecnologia, os fãs fizeram animações do Dragon Ball AFI, com as batalhas e transformações envolvendo esse personagem. E pelo YouTube podemos encontrar a .m.v.s dessa batalha com aquelas músicas de rock dos anos 2000. Entre essas histórias, em algumas versões, quando Goku entrou no Inferno 1, após o Ômega se sacrificar, e ele encontrou o Super Saiyajin Infinito e o Super Saiyajin 20.000, e mesmo com o Mystic Ciclo Goku teve bastante dificuldade na sua luta contra o Super Saiyajin 20.000. O Infinito até o momento não apareceu no modo Dragon Ball Budokai AFI, mas quem sabe futuramente. E nos vários modos do Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. E pela internet tem aquela imagem de um Saiyajin com os cabelos bem grandes, que alguns dos fãs dizem que é o Goku, já outros acham que é o outro personagem diferente. Só que essa imagem é de um personagem chamado Tortur, que foi criado por um artista polonês chamado Artur Sadlos. Então,
Após o fim da transmissão do Dragon Ball GT na televisão em 1997, as várias ilustrações e desenhos feitos pelos fãs, que surgiram vários rumores e fake news sobre a nova série do Dragon Ball, aparecendo em revistas. E inclusive a sua influência ainda pode ser notada no próprio mangá e anime do Dragon Ball Super, com a introdução do Yamoshi e do Broly, que são Saiyajins lendários, com poderes bem elevados. As transformações do Super Saiyajin Ninsan Dankai e do Super Saiyajin 3 também mostram semelhanças curiosas com a aparência do Super Saiyajin Infinito, principalmente a forma Super Saiyajin 3, que possui os cabelos dourados e longos, e os olhos verdes, só que o Infinito não tem pupilas. Então, apesar de não ser oficial e ser basicamente um Super Saiyajin, esse personagem teve uma influência e legado maior do que se imagina. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva, comente e compartilhe minhas redes sociais. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo.